Olá pessoal, a aula que a gente vai falar agora é algo sobre fitoterápicos e fitoquímicos. Eu preciso dar uma explanação para vocês, por mais que vocês não encontrem algumas coisas para venda que a gente chama OTC, Over the Counter, você entra na farmácia e compre, porque fitoterápicos e fitoquímicos, eles têm sua validade, eles têm os seus limites, e eu preciso que vocês entendam também sobre as drogas, como elas funcionam no emagrecimento. Eu acredito que a maioria de vocês que está assistindo isso não tem um quadro de obesidade severa ou então algo que determine um tratamento médico imediato. Portanto, eu falo para vocês, da indicação para vocês. Por quê? Em um determinado momento, as drogas que são chamadas drogas anti-obesidades foram desenhadas para pessoas obesas e não para pessoas magras que estavam descontentes com seus físicos. Isso é muito importante porque existe uma condição que é a adequação droga-indivíduo. Vamos pensar um exemplo diferente. Eu tenho uma fazenda e eu peço para você a indicação de um carro que seja bom para eu andar. E você, como gosta muito de esportivo, você fala: Paulo, eu acho que você tem que comprar uma Ferrari, supondo que eu tivesse dinheiro para isso, lógico. Só que você despreza o fato de que eu moro numa fazenda. E o que vai acontecer quando eu colocar um carro super esportivo numa fazenda? Ou eu não vou conseguir entrar nela, ou entrando nela eu não vou conseguir sair, pelo menos com o carro inteiro. Com as medicações, existe a mesma situação. Ou você não vai conseguir utilizá-las, ou você não vai ficar inteiro depois de fazer uso delas, pessoal. Uma coisa é uma pessoa que tem obesidade e usa, por exemplo, uma droga anorexígena porque tem um descontrole hipotalâmico e precisa daquela droga para fazer um ajuste do que é o funcionamento normal dela. Outra coisa é uma pessoa que não tem obesidade e usa um anorexígeno para causar uma falta de fome artificial. Qual é o grande problema disso? Enquanto no obeso você está tratando algo que não funciona, na pessoa normal você está dando alguma coisa que vai modificar o funcionamento que é normal. Então o que vai acontecer quando você tirar essa droga? Essa pessoa vai voltar a comer. Pior, ela vai voltar a comer sem controle. Por quê? Porque quando essa pessoa está confiando na droga, tirando o apetite dela, ela se destreina em saciar-se. Ué, se você se aprende a comer e se sentir saciado com uma porção de comida, isso não é só uma questão volumétrica, é uma questão do seu cérebro, como ele interpreta aquilo que está sendo consumido. Quando você faz isso, seu cérebro tem sempre a mesma quantidade de comida, mesmo que você sinta que seu estômago não está completamente cheio, ela vai ser suficiente para você se saciar. Mas o que acontece quando você toma uma droga que modifica esse funcionamento? Quando você tira a droga, existe uma nova adaptação, ou melhor, um novo ajuste, e o seu cérebro ele desaprendeu nesse período a se saciar. A tendência é que você coma mais. Aí você fala assim: nossa, determinada droga ela dá rebote, eu engordei depois que eu tomei ela. Não é que você engordou depois que você tomou ela, é que você tomou ela, desaprendeu a ter saciedade, e quando você tirou essa droga porque você tinha atingido o peso que você gostaria, todo o processo de aprendizado de saciedade que você desenvolveu por anos na sua vida, ele foi jogado fora. E nesse período de você reaprender essa saciedade, sabe o que vai acontecer? Você vai comer muito mais do que é necessário para você. E comendo mais, não tem milagre, pessoal. Vai ganhar peso. Então não é a droga que causa, é o mau uso da droga que causa. Aconteceu com muita frequência quando eles fizeram o lançamento dos análogos de GLP-1. Vocês sabem disso, a liraglutida, que é uma droga fantástica para tratar pessoas que têm diabetes. Mas não é uma droga para tratar pessoas magras que querem perder 1 kg ou 2 kg de peso. Eu entendo vocês, aquela analogia, bom, se ele usou com uma pessoa de 140 quilos que voltou para 100, perdeu 40 quilos, então quer dizer que eu que tenho 65, que sempre quis pesar 60, vai ser fácil. Não vai ser fácil, são pessoas em situações metabólicas absolutamente diferentes.
Pior ainda, se você pegar uma pessoa que pratica atividade física, tem uma massa muscular mais exuberante e ela quer perder, por exemplo, 1% de gordura, porque ela acha bonito ficar com 11, ela está com 12. É outro funcionamento orgânico. Os análogos de GLP-1, eles modificam ou eles simulam como se fosse a secreção de alguns hormônios por parte do pâncreas. E isso modifica o ajuste da glicemia no nosso organismo. A pessoa que já tem um físico normal e principalmente a pessoa que treina, ela tem esses mecanismos muito bem ajustados. E quando você coloca essa droga, o que acontece? A única coisa é efeito colateral. O que era muito comum? A pessoa usava essa droga sem necessidade, passava mal porque ela tinha um enjoo incoercível e até em alguns casos de doença pancreática, de pancreatite, inflamação do pâncreas, foram detectados por causa disso. Então, pessoal, por favor, não se automediquem, deixe isso para o médico, deixa que nós vamos aconselhar vocês, porque essa questão da medicação, ela depende de um ajuste indivíduo-droga que é extremamente delicado. Sabe como um médico entende o uso da droga ou não? Não é só pela ação bioquímica que essa droga tem, porque existem milhares de vias bioquímicas e quando você tem uma droga que altera uma, nada garante que outra via não se sobrecarregue e a pessoa, inclusive, piore da situação que ela se queixa. Existem alguns números que nós utilizamos para nos basearmos em termos de efetividade e segurança de uma droga. Respectivamente, eles chamam NNT e NNH. O primeiro, NNT, é o Number Need to Treat, ou seja, para quantas pessoas eu preciso dar determinada droga para que elas sejam tratadas. Quanto mais pessoas eu precisar dar a droga para observar efeitos positivos, pior essa droga é. Entenderam? Porque quer dizer que essa droga ela não funciona para todo mundo e funciona para muito pouca gente. Ou seja, se eu der para um paciente meu, quer dizer que pouca chance dele melhorar ele terá. Quando uma droga é boa? Quando o NNT é muito alto. O inverso disso, que trata de segurança, chama NNH, Number Needed to Harm, ou seja, número necessário de pessoas para se machucar. O NNH, ele diz respeito a quantas pessoas eu preciso dar o remédio para que eu note algum efeito colateral. Se esse número é muito grande, quer dizer que a droga é muito boa. Por quê? Porque eu posso dar para muitas pessoas e poucas delas terão algum tipo de efeito colateral para as incomodá-las. Um NNH alto significa então segurança. Um NNT alto significa então o quê? Number Need to Treat. Significa que eu tenho que dar para muitas pessoas para notar uma pessoa melhor, ou seja, significa ineficácia. É assim que os médicos eles olham também, é um dos fatores que os médicos olham antes de prescrever uma droga para vocês. Não existe aquela história, se eu tomar tal coisa eu vou emagrecer, ou se eu tomar tal coisa eu vou ganhar músculo. Isso não existe, pessoal, infelizmente. Pois bem, dentro das nossas variedades. Falei para vocês, por exemplo, como funcionam os inibidores de apetite. Inibidores do apetite, normalmente, eles são drogas que são baseadas em estimulantes do sistema nervoso central, ou anfetamínicos, ou alguns tipos de antidepressivos, modificam centros de saciedade ou modificam núcleos de recompensa, fazendo com que você desassocie a sensação de recompensa com a comida, ou então sinta uma saciedade antes de você comer. Só que quando você usa para pessoas normais que querem perder pouco peso, o que acontece? Ele deseduca, porque ele desarma todas essas programações que são inatas no nosso organismo. Qual é a opção disso? Você tem os fitoterápicos ou os fitoquímicos. Os fitoquímicos, eles dispõem de substâncias que nós chamamos de substâncias saciadoras. O que elas fazem? O que fazem os saciadores? Normalmente são derivados de ervas que são tomados antes de uma refeição para que a sensação de saciedade ela não aconteça tardiamente a refeição, e sim durante a refeição. Eles começam a educar a pessoa a comer. Então acabam sendo até mais interessantes do ponto de vista estratégico, porque são drogas que começam a fazer com que a pessoa se eduque, ensine ela a comer. E de fato, como são fitoquímicos,
a chance deles terem efeitos colaterais é muito mais baixa. Por isso que muitos profissionais optam por não usar anfetamínicos, não usar inibidor do apetite e usarem fitoquímicos ou fitoterápicos, porque com o tempo essa ação educadora que eles têm de provocar saciedade durante a refeição, ela é acolhida como rotina e uma vez acolhida como rotina, ela se estabelece como uma forma da pessoa proceder. Então ela funciona como se fosse uma ponte. Ela leva a pessoa do comer muito para o comer adequado e pode ser retirado. Por quê? Porque a saciedade já foi aprendida. Então não existe rebote. Existem outras drogas utilizadas, principalmente que têm relação, por exemplo, com sono, que são calmantes, que são tranquilizantes. E esses tranquilizantes e calmantes, eles têm a tendência de fazer com que diminua a ansiedade da pessoa e aquelas pessoas que são ansiosas, elas comam menos por ansiedade. Alguns antidepressivos também funcionam para fazer isso. Ora, como funcionam os calmantes? Que normalmente são as drogas mais pesadas para tratar alguns tipos de transtorno alimentar. Os calmantes normalmente são derivados de benzodiazepínicos, atingem alguns receptores do sistema nervoso central, principalmente os GABAérgicos, e provocam um relaxamento, provocam uma diminuição da capacidade de resposta dessa pessoa. Então são tranquilizantes verdadeiros. Só que existe um problema, eles alteram a memória e eles funcionam como relaxantes musculares de ação central. Isso quer dizer que o seu desempenho na academia será sim complicado, que o seu desempenho na corrida sim será complicado. E o que eu sempre falo para vocês? O seu corpo ele é proporcional sempre à capacidade de trabalho que você consegue fazer. Logo, se você diminuir sua capacidade de realização de trabalho, o que vai acontecer? Tudo bem, você está super tranquilo, mas você está perdendo a qualidade física às custas da massa muscular que está se desadaptando porque não é mais capaz de realizar trabalho, já que o seu cérebro já não consegue mais mandar estímulos para que isso aconteça de forma adequada. Vale lembrar que esses calmantes e tranquilizantes, eles também aumentam a predisposição para doenças de memória, para doenças como, por exemplo, o Alzheimer. Então, se existem pessoas na sua família que têm algum tipo de problema de saúde relacionado ao sistema nervoso central, que seja desde uma demência precoce até um Alzheimer, esses calmantes eles devem ser utilizados com muito cuidado. No caso dos fitoterápicos que fazem esse papel, eles funcionam de forma um pouco diferente e são um pouco mais seguros, sim. A vantagem principal é que, diferente das drogas que são os calmantes, eles não são viciantes, a pessoa não torna uma adição àquilo e acaba tendo uma oportunidade de quê? Ter um bem-estar diferenciado ou regular um pouquinho essa resposta ansiosa sem necessariamente usar uma droga que faça com que ela tenha um distúrbio do sistema nervoso central que é sim prejudicial à saúde. O uso de fitoterápicos no geral e fitoquímicos, ele não é algo que se faz normalmente numa primeira consulta, pessoal, por mais que sejam substâncias que não tenham um risco iminente para o paciente. Normalmente, o que os profissionais fazem é desenvolver e elaborar o que é o padrão de comportamento do nosso paciente. Se isso é possível ser feito na primeira consulta, muitas vezes essas medicações elas podem ser prescritas, mas normalmente espera-se um tempo para ver qual é a resposta natural da pessoa, para entender qual realmente é a ajuda que ela precisa, qual é o tipo de educação que ela precisa. Em essência, o que nós tentamos é fazer uma rotina o mais, entre aspas, limpa possível, principalmente para não associar algum tipo de ganho com o uso deste ou daquela substância. Ainda que não haja vício químico por aquela substância, pode-se criar uma dependência de sempre usar alguma coisa para melhorar alguma coisa extra. E ao longo da vida, nós não sabemos ainda qual é o efeito de uso crônico de uma série dessas substâncias. De algumas nós já sabemos, porém, o uso crônico de qualquer substância é algo que tem que ser visto com muita cautela. Principalmente porque o que está sendo buscado é a modificação num padrão de vida e de rotina, e não necessariamente algo que tem que ser consertado, no caso dessas pessoas que querem simplesmente perder um pouco de peso para adequar o formato físico que elas têm, e que teoricamente
apenas uma dieta e uma rotina de exercício adequada já funcionaria. Entenderam como funcionam essas coisas? Por que vocês têm que confiar mais na dieta do que nas prescrições? E que se essas coisas elas atrapalharem a produção de trabalho dentro do exercício físico de vocês, elas têm que ter as suas indicações revistas? Então fale com o seu médico, veja as indicações das medicações e caso você note que essas indicações elas não são aquilo que você imaginava, evite solicitá-las. E se você tiver dúvida, pergunte para nós. Os médicos funcionam justamente para tirar a dúvida dos seus pacientes, é para isso que nós estamos aqui. Nossa profissão, não se engane, é servir. O que cada um de nós faz é colocar-se à sua disposição para que você possa tirar das suas dúvidas, das mais simples que elas sejam até as mais complexas que possam aparecer. Sem isso e sem esse conhecimento, talvez você nunca fique tranquilo para você fazer de fato a coisa certa, esperando sempre alguma coisa que seja um milagre que possa trazer para você o resultado final que você deseja. E infelizmente esse milagre ainda não existe. Para falar a verdade para vocês, algumas coisas estão sendo pesquisadas. Medicações que interferem no funcionamento de uma via chamada PPAR-gama, que é a via de produção de gordura, PGC1-alfa, que é a via relacionada à capacidade metabólica do indivíduo, mas até hoje a única coisa que foi conseguida foram drogas de teste e que ainda não tem a sua segurança estabelecida. Não fique confiando nisso. Faça aquilo que você pode fazer agora. E se for o caso de você necessitar de alguma ajuda, fale com seu médico, com seu nutricionista. Eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar adequadamente a achar alguma substância que se enquadre no seu perfil, que não te faça mal e que te ajude a superar o estágio atual, podendo ser retirada logo depois. Combinamos assim? Seguimos e nos vemos na próxima aula.